As eleições deste ano terão o maior número de eleitores com idade entre 18 e 30 anos, 42 milhões. Vamos conversar sobre esse recorde com a repórter Maiana Leocádio. Boa noite, Maiana. Quanto isso representa no total de eleitores deste ano, hein? Boa noite, William. Boa noite a todos. Essa é uma marca histórica, representa 32% de todos os eleitores do país. E o Instituto Data Popular acaba de concluir uma pesquisa para saber qual é o impacto desse grupo nas eleições, o que pensam esses jovens e qual a relação deles com a política. Veja os números na reportagem. Quase 142 milhões de eleitores estão cadastrados para esta eleição em todo o Brasil. O total de jovens eleitores entre 18 e 30 anos será de mais de 42 milhões. 81% deles consideram a política importante, mas só 32% dizem que entendem do assunto. 58% acham que o Brasil seria melhor sem partidos, mas mostram que acreditam nas eleições. 7 em cada 10 acham que o voto pode mudar o país. A pesquisa também aponta que as novas gerações são mais escolarizadas que as anteriores. 79% desses jovens conseguiram estudar mais do que os pais. O Instituto Data Popular entrevistou mais de 1.500 eleitores em 53 municípios de várias regiões do país. Ao meu lado está o presidente do Instituto Data Popular, Renato Meirelles. Renato, boa noite. 67% desses jovens pesquisados estão conectados à internet. Como que os candidatos, os políticos, precisam fazer para atingi-lo? Olá, boa noite. A pesquisa deixou clara que essa nova geração de eleitores vão ter na internet a principal fonte de informação. E na internet o que vale é o diálogo. Já foi o tempo daquela comunicação dos políticos em que eles falavam alguma coisa na televisão, o eleitor abaixava a cabeça e aceitava. O eleitor não quer mais ouvir, ele quer falar. O que teremos de diferente nessas eleições? O diálogo como força motriz da eleição e uma necessidade efetiva de se dizer a verdade. Não cabe mais numa eleição digital edições de debate eleitoral ou a versão contra os fatos. A internet vai deixar às claras o real interesse dos candidatos pelo eleitor. Renato, boa noite, obrigada. William. Obrigado, Maiana. Vamos conversar agora com a bancada. Bom, no geral, a pesquisa apontou que os jovens acham importante participar da política, mas não acreditam nos partidos políticos. O que é um bom sinal, né? Quer dizer, não pode não participar da política. Isso é a questão central. Mas dá para viver sem partido político? Não, aí que é o problema. Partido político é essencial à democracia. Ao menos todas as democracias que nós conhecemos contemporâneas, elas têm partidos e partidos sólidos. Aí o problema é a questão da cláusula, aquilo que nós já falamos tantas vezes, tem a cláusula de barreira, não é possível ter democracia com 32 partidos, dos quais mais de 2 dúzias têm representação no Congresso. Isso é coisa igual no Brasil, igual o Jabuticaba que só tem aqui. Você precisa ter uma outra formação, uma outra forma de participação. Agora, é bom lembrar, eu acho que isso é nesse sentido importante, não descrever da política, mas nós estamos passando uma série de mudanças. Eu espero que o presidente aí do Data Popular lembrou, que a eleição eu gostaria que seguisse o que ele disse, que tivesse uma discussão mais programática. Mas eu, infelizmente, acho que vai acontecer ao contrário. A disputa vai ser intensa, o quadro de 2014 é radicalmente distinto em relação a 2010, econômico, político, e vai ser uma baixaria, especialmente no segundo turno, que é evidente que vai ter. Então, eu acho que... E a internet não diminui isso. Ao contrário, a internet acaba sendo um elemento que aumenta e intensifica a baixaria política. Aí o Márcio Camargo aqui pelo Facebook diz... A maioria desses jovens não se vê representados. Você acha? Não, eu ia falar exatamente sobre isso daí. É aquela história que eu já ouvi vários me dizer o seguinte: olha, meu voto não vale nada, não muda nada. O meu voto não muda nada. Olha como é pesada essa simples afirmativa. O eleitor reconhecer, dizer para ele mesmo, para os outros, que o voto dele não muda nada. Então, se o voto dele não muda nada, ele só vota porque é obrigatório. Mas vocês lutaram tanto para poder votar. Mas aí é que está. Mas nós não lutamos para ter esse tipo de partido que tem aí. Nós queríamos partidos autênticos, queríamos representações dignas, não queríamos corrupção no Congresso.
Isso aí foi a luta pela democracia que nós entendemos ser a democracia verdadeira. O que eu quero dizer é o seguinte, como é que você vai dizer para um eleitor jovem que o voto dele muda alguma coisa? Se ainda há pouco estávamos dizendo que esse Congresso não conseguiu nem viabilizar aqueles pontos que foram objeto de reivindicação em todo o período. Eu estou muito cético quanto à participação popular e principalmente dos jovens nessas eleições, votando, porque se a conclusão foi de que o meu voto não muda nada, eu vou votar em A, B ou C por quê? Ele vai mudar o quê na sociedade que eu quero que mude? Então, essa é a preocupação fundamental que eu vejo, William, e acho que esses políticos bem intencionados, que vão participar das eleições, têm que ter uma mensagem dirigida a isso, de como o voto num político honesto pode mudar esse país. E só uma questão, viu, Ayrton, William, rapidamente, a gente malha muito o legislativo e deixa de lado o executivo, sabe? E o executivo, os executivos que nós temos são péssimos. As prefeituras, são mais de quase 5.500 tal, os 27 e mais o Distrito Federal, são raros os governadores que as pessoas se sentem representadas e elogiam no final da gestão, e a presidência da República. Então, eu acho que os executivos, inclusive, que têm um poder maléfico de comprar os legislativos... Eles garroteiam o legislativo. E compram as maiorias, compram maiorias municipais, estaduais e no Congresso Nacional. Nós temos de acabar com isso, porque o legislativo, o bom parlamentar, eu imagino o seguinte, são 513 deputados federais. Imagina alguém, nós somos eleitos, estamos lá os 3. Nós vamos entrar em que comissão? Primeiro, precisamos entrar em alguma comissão para aparecer no jornal, senão o nosso leitor vai falar assim, caramba, você não está fazendo nada lá. Aí, nós vamos pegar feras que dominam as principais comissões e que dominam tudo. A gente vai ficar voz isolada. Para conseguir pautar algum assunto, por melhor que sejam os nossos projetos, vai ser muito difícil. Por isso que é uma tarefa, muitas vezes o leitor se desilude com algum bom candidato que ele elegeu, que ele tem confiança, mas e muitas vezes esse bom candidato que virou deputado não conta para os seus eleitores as dificuldades que é para fazer o trabalho, por exemplo, no Congresso Nacional ou nas Assembleias Legislativas, que não passam de correios de transmissão dos executivos, ou na Câmara dos Vereadores. Então é terrível. Será que nós não estamos negativos demais? O Bac até fez uma atenção aqui para a gente. Hoje nós estamos de luto. Nós todos estamos de preto hoje, escuros aqui, né? Vamos ver se a gente melhora um pouco no decorrer do jornal com as notícias mais agradáveis.